Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Jeremias, o primeiro, do 4 até o 9. Jeremias, o primeiro, do 4 até o 9. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor da harpa cristã, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Jeremias, o primeiro, do 4 até o 9. Que diz assim o 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos. Que eu e você não diga que você não sabe falar. Porque quando Deus quer usar a minha você, Ele coloca a palavra na minha tua boca. Não é o que você quer falar, não. É o que Ele quer falar. Então, quando Ele mandar eu e você ir até um lugar, que Ele enviar eu e você até um lugar, que eu e você vá. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza, meus irmãos. Que você não tenha medo. Porque muitas das vezes a gente se acovarda. Deus fala com a gente: vá ali, meu filho, vá ali, minha filha. E hoje você não quer ir, porque a gente tem medo. Mas que nessa noite, meus irmãos, eu e você perca o medo. Quando Deus falar comigo, com você, mandar eu e você até um lugar, enviar eu e você até um lugar, que eu e você vá. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que não querem ouvir o que Deus quer falar. Quer ouvir o que convém para elas. Mas tem que ouvir o que Deus quer falar, meus irmãos. Porque quando Deus fala, não é com as paredes, não. Porque Ele nos ama tanto que Ele fala conosco. Mas que você dê ouvido à voz do Senhor. Quando Ele usar, né? Alguém para vir até a mim, até você. Usar um profeta. Que você dê ouvido. Porque Ele fala, meus irmãos. Ele não pega você de surpresa, não. Porque muitos não querem ouvir o que Deus quer falar. Mas tem que ouvir o que Deus quer falar, meus irmãos. Porque o que Ele quer é falar. Aleluia. Porque quando Deus usa a mim, a você, meus irmãos, muitas pessoas não dão credibilidade. Diz que é mentira. Mas que você, meus irmãos, faça o que Deus manda. Aleluia. Que você faça a nossa parte. Quem quiser acreditar em mim, você que acredite. Quem não quiser, é com Ele Deus. Aleluia. Porque quando Deus quer usar, meus irmãos, eu e você, é eu e você. Porque Ele conta com os corajosos, os covardes e medrosos que voltem. E quando Ele quer usar a mim, a você, não é o que eu e você quer falar, não. Ele coloca a palavra na minha tua boca. Aleluia. Então que você não tenha medo, que você não seja covarde. Que você vá até onde Ele quer que você vá. Que você entregue o que Ele quer que você entregue. Aleluia. Aleluia. Porque quando Ele manda, meus irmãos, Ele se responsabiliza. Quando Ele manda, Ele vai na tua frente. E jamais Ele vai permitir que nenhum mal toque em você. Porque a folha do inimigo é grande, meus irmãos. Quando Deus usa a você para entregar algo da parte dEle, o inimigo fica furioso. Aleluia. Mas deixa o inimigo com Deus, meus irmãos. Porque do meu e do teu inimigo, quem trata é Deus. Que você faça somente a nossa parte. Porque vocês somos instrumento. E vocês somos vaso. E vaso tem que ser obediente. Aleluia. Vaso tem que obedecer ao oleiro. E que nessa noite, meus irmãos, você obedeça ao oleiro. Faça o que ele manda. Porque ele que manda, ele que desmanda. Aleluia. Porque quando ele manda, meus irmãos, ele se responsabiliza. Então que você não tenha medo. Porque muito quer intimidar-me a você. Quer amedrontar-me a você. Nos colocar medo. Para que você não entregue o que Deus manda. Mas você entregue, meus irmãos. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. E que você não temas. Porque quem está comigo, você é maior. Aleluia. Não temas, meus irmãos. Não tenha medo. Porque quando o papai manda, Ele se responsabiliza. Só não entregue nada da carne. Mas quando Deus quiser usar você para entregar o que Ele quer falar, que você fale. Não tenha medo. Aleluia. Porque Ele conta com os corajosos, meus irmãos. Porque muitos não querem entregar o que Deus manda, tem medo. Mas que você não tenha medo, meus irmãos. Porque Deus conta com os corajosos. Aleluia. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque nem todos querem fazer a vontade do Pai. Quer ouvir a voz do Pai. Quer entregar o que o Pai manda. Mas que você entregue o que Ele manda, meus irmãos. Aleluia. Que você não tenha medo, não. Aleluia. Aleluia.
Oh, glória, porque Deus é comigo com você, meus irmãos. E onde quer que você vá, Deus é comigo com você, para nos proteger, para nos livrar. Aleluia. Então que você não temas. Por que ter medo, meus irmãos? Aleluia. Tenha medo não, meus irmãos. A gente serve um Deus que nos protege, que nos guia, que nos livra, que fala conosco. Então que você não tenha medo. Aleluia. Aleluia. Porque o que você não vê, Ele vê. O que você não escuta, Ele escuta. E quando você tem intimidade com Ele, Ele revela. Ele fala conosco. Então que você não tenha medo, meus irmãos. Confia no teu Deus. Confia no Deus que você serve. E não temas. Porque nenhuma ferramenta preparada contra o inimigo contra você prosperará. Porque o inimigo está aí furioso comigo com você. Porque ele não aceita em saber que Deus usa a mim a você. Ele não aceita em saber que Deus revela o oculto e o profundo para mim e para você, o escondido. Ele não aceita não, meus irmãos. Porque ele sabe que eu e você somos uma mulher de Deus. Que eu e você somos um homem de Deus. E ele sabe que Deus revela para mim e para você o oculto, o escondido. Por isso que a fúria é grande na tua vida. Se ele pudesse engolir a mim, você vivo. Porque ele sabe. O inimigo ele conhece. Uma mulher de Deus. Aleluia. E a raiva dele, meus irmãos, a fúria dele na minha tua vida é grande. Mas ele não pode comer com você não, meus irmãos. Porque você tem dono. Aleluia. E deixa o inimigo com Deus. Porque quem vai tratar comigo, o teu inimigo é Deus. Aleluia. Porque a mim e a você, ele não deve nada. Mas da mão de Deus, meus irmãos, ninguém pode escapar. Porque ainda que houvesse dia, Deus ele é. E ninguém pode escapar da mão dele não. Aleluia. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. E tem muitas pessoas que se permitem ser usadas pelo maligno. Para querer destruir a minha você. Para querer acabar comigo com você. Para querer tirar a minha tua vida. Porque não aceita em ver que Deus é na minha tua vida. Não aceita em ver que você somos usados, somos usada. Não aceita. Aleluia. Aleluia. Que Deus usa a minha você. Que Deus revela para mim, para você, oculto e escondido. Aleluia. E tem pessoas, meus irmãos, que se permitem ser usadas pelo maligno. Para querer destruir a minha você. Para querer tirar a minha tua vida. Mas não tira não, meus irmãos. Porque Deus é comigo com você. Porque Deus escolheu a minha você. Deus ungiu a minha você para falar do amor dele. E não tem ninguém que possa calar a minha tua voz. Porque se tem alguém que calar a minha tua voz, meus irmãos, Deus vai calar ele antes. Aleluia. Porque jamais Deus vai permitir que ninguém cale a minha você. Porque Deus escolheu a minha você. Deus ungiu a minha você para falar do amor dele. Porque muitos, meus irmãos, não quer falar do amor do Senhor. Não quer fazer a vontade do Senhor. Mas quando vê o que você faz com amor, aleluia, se incomoda, meus irmãos. Sem causa. Cria raiva de mim de você, né, sem motivo, sem causa. Fica com raiva de você sem motivo, sem causa nenhuma. Aleluia, cria ódio de mim de você. Só porque sabe que você é uma mulher de Deus. Aleluia, só porque sabe que você é um verdadeiro adorador. Porque quando você é um verdadeiro adorador, meus irmãos, a gente incomoda. Pessoas que a gente não faz mal nenhum. Pelo contrário, a gente só ajudou, só fez o bem. Mas cria ódio da gente, se volta contra a gente. Porque pelo amor do nosso Pai, meus irmãos, nós vamos ser odiados. Mas que você, meus irmãos, aleluia, nunca deixe de falar do amor do Senhor. Nunca nego o nome dele. Por mais que você seja odiado, por mais que você seja rejeitado, caluniado, defamado, perseguido, aleluia. Mas que você nunca negue o nome do Senhor. Que você nunca se envergonhe de falar do amor dele. E onde quer que ele queira usar a você, que você se permita ser usado. Porque muitos, meus irmãos, só quer ser usado na igreja. Mas na rua tem vergonha. Mas que você, meus irmãos, não tenha vergonha de ser usado por Deus na rua. Por isso que a fúria do inimigo é grande na minha tua vida. Porque ele sabe que Deus usa a minha você. Aleluia. E que você não tem vergonha de ser usada por Deus na rua. Aleluia. E que você não se envergonhe não, meus irmãos. Quando Deus quiser usar mesmo você na rua, quiser que você entregue algo na rua, que você entregue. Aleluia. Que você não tenha vergonha não. Que quando você andava no mundo, pintava e bordava. Aí quando serve a Deus, quer ter vergonha. Porque nunca tem vergonha, meus irmãos, de ser usado na rua. De entregar o que Deus manda na rua. São poucos que se permitem ser usados pelo papai na rua. Por Deus na rua. Mas que você não se envergonhe, meus irmãos. Sinta orgulho de ser usada, de ser usado. Porque muitos, meus irmãos, queriam ser usado, mas não é. E quem não é, quer matar quem é. Aleluia. Aleluia. Mas não mata não, meus irmãos. Aleluia. Não mata não, meus irmãos. Aleluia. Porque ninguém quer pagar preço. Ninguém quer renunciar. Ninguém quer matar a carne. São poucos. Mas quer ser usado, quer ser cheio, quer ser cheia. E quando vê que Deus usa minha você, diz que é mentira. Né? Zomba. Aleluia. Porque não aceita. Não aceita, meus irmãos, ver que Deus é na minha tua vida.
Mas tem que aceitar, meus irmãos. Tem que aceitar. Porque Deus tirou você do pecado, na amassada sujeira. Foi para, né, usar-me a você. Foi para honrar-me a você. E muitos não aceitam em ver que Deus honrou a mim a você. Muitos não aceitam em ver que vocês somos novas criaturas. Porque queria ver você no amassado do pecado, na sujeira. Como ver que você não volta mais para lá, muitos se incomoda. Porque nem todo mundo, meus irmãos, fica feliz em ver você limpo. Aleluia. São poucos que ficam felizes quando olhar para mim, para você, e dizer que quem era ele, quem era ela. Hoje em dia é uma mulher de Deus, hoje em dia é um homem de Deus. Tem pessoas que sentem orgulho de olhar para mim, para você, né? E fala, né? Mas tem pessoas que não aceitam em ver que você somos nova criatura, em ver que Deus era na minha tua vida. Não aceita, meus irmãos. Aí quer de todas as formas destruir a você. Porque vê que Deus é na tua vida. Porque não tem como esconder não, meus irmãos. Porque vocês somos luz. Aleluia. Quando vocês somos luz, meus irmãos, a gente incomoda. Muitos estão no pecado, no amassal, na sujeira, não quer se limpar. E quando vê que você está limpo, se incomoda. Aleluia. Não aceita. Aleluia. Porque é nítido, meus irmãos. É nítido a minha tua mudança. É nítido. Aleluia. É nítido, meus irmãos. É nítido. O que Deus fez na tua vida é notório. Mas muitos não aceitam. Muitos se incomodam em ver que eu e você somos nova criatura. Em ver que Deus honrou a mim e você. Deu nome. Tirou do amassado do pecado. Muitos não aceitam, meus irmãos. Se incomoda. Aí quer prejudicar a mim e você. Quer deformar. Quer caluniar. Até tirar a minha e tua vida. Porque não aceita. Mas tem que aceitar, meus irmãos. Tem que aceitar. Porque tem que aceitar. Aleluia. Porque Deus usa quem Ele quer. Deus honra quem Ele quer. Mas para chegar até aqui, meus irmãos, não foi fácil não para mim e para você não. Só você sabe o quanto você chorou, quantas lágrimas eu e você derramamos, quanto eu e você sofreu, quanto preço eu e você pagou, quanta renúncia você teve que fazer para ter o que nós temos. Porque Deus não dá nada de graça para ninguém não. Tem preço. Muitos não querem pagar o preço, mas quer ter. Porque a presença, meus irmãos, né? Dinheiro não compra não. A presença de joelho, é renúncia, é obediência. Não tem dinheiro que compre na presença não. Não tem dinheiro no mundo que compre a presença. E muitos não têm a presença e quer ter. E quando não tem, quer matar quem tem. Mas não mata não. Vai pagar preço, vai renunciar, vai sair do pecado, do lamaçal, da sujeira, para ter a presença. Aleluia. Porque Deus não dá nada de graça para ninguém não, meus irmãos. Aleluia. Porque muitos pensam que foi fácil. Para mim você chegar até aqui. Foi não, meus irmãos. Só você sabe que nós passamos. Mas valeu a pena, meus irmãos. Todo sofrimento. Valeu a pena. Toda lágrima. Aleluia. Porque é nítido a minha e tua mudança. É nítido. E nós não somos mais aquela mesma pessoa. Nós somos nova criatura. O inimigo sabe que você não volta mais pro pecado, pro lamaçal, pra sujeira, pra imundícia. Por isso que a fúria dele é grande na tua vida. Porque ele sabe que ele perdeu. O inimigo não aceita perder não, meus irmãos. Ele não aceita perder. Ele não se conforma. Mas tem que aceitar, tem que se conformar. Porque ele perdeu. Porque você não volta mais pro pecado, pro amassar, pra sujeira não, meus irmãos. Porque Deus tirou você de lá. E pra lá e você não volta mais. Ele tem que aceitar. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Glória a ti, papai. Aleluia, Jesus. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. O louvor da harpa cristã. O 151. Amém, meus irmãos? E eu creio que Deus vai continuar falando com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos? 151. Vamos lá? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Mãe, o Zé tá me dizendo. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Mamãe,
Para teus filhos fala, e num caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Querem consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua bondade e tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a te louvar, cantar, alegremente sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala com teu povo, Pai, faz o teu povo ouvir a tua voz, porque a tua voz é livramento no meio do tormento, a tua voz é tudo. Fala, Senhor, aleluia. Fala com teu povo, Pai, vai abrindo a audição espiritual do teu povo, para que ele possa ouvir a tua voz. Fala com teu povo, Pai, livra o teu povo do perigo, faz o teu povo ouvir a tua voz, porque o inimigo está aí furioso, aleluia, para que o teu povo não venha ouvir a tua voz, mas que nessa noite, Pai, o Senhor faça o teu povo ouvir a voz do Senhor, porque a tua voz é livramento. Fala, Senhor, fala com o teu povo, aleluia, faz o teu povo ouvir a tua voz, e não a voz do inimigo, porque o inimigo é sujo, meus irmãos, ele faz de tudo para mim você ouvir a voz dele, mas que nessa noite você venha dar ouvido à voz do Senhor, porque a voz dele é livramento na tua vida. Então dê ouvido à voz dele, porque ele fala. Mas que você esteja com ouvido sensível para ouvir a voz dele. Esteja com ouvido sensível para ouvir a voz do teu pai, porque ele fala, porque ele nos ama. Mesmo é você sendo falho e pecador, mas ele nos ama. Então que você dê ouvido à voz dele. Aleluia! Aleluia, Senhor! Aleluia! Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz, porque ele fala. Mas que você dê ouvido. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. For pouco, a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, ó Pai do Senhor. Tenham todos uma ótima noite.